Leitura do livro Foco, a atenção e seu papel fundamental para o sucesso. Autor Daniel Goleman. Tradução Cássia Zanon. Leitura de Guilherme Farsoni. Capítulo 17. Parceiros de respiração. Dirige até o final do ponto mais distante de uma rua na parte leste do Harlem espanhol da cidade de Nova York, e você encontrará uma escola de ensino fundamental, a PS 112, situada entre a via expressa FDR, uma igreja católica, o estacionamento de um hipermercado e o imenso conjunto habitacional Robert F. Wagner, para pessoas de baixa renda. Os alunos do jardim de infância até a segunda série que frequentam o PS 112 vêm de lares muito pobres. Muitos vivem no conjunto habitacional. Quando um aluno de 7 anos de idade mencionou durante a aula que conhecia alguém que havia levado um tiro, a professora perguntou quantas das outras crianças conheciam uma vítima de tiro. Todas levantaram a mão. Quando entra na PS 112, você se apresenta no balcão onde é atendido por um policial, ainda que seja uma gentil senhora. Mas se percorrer os corredores como eu fiz uma manhã em que estive lá, o mais impressionante é o clima. Olhando para dentro das salas de aula, vi as crianças paradas, absortas em seus trabalhos ou prestando atenção aos professores, calmas e em silêncio. Quando cheguei à sala 302, a turma de segundo ano das professoras Emily Holdridge e Nicole Rubin testemunham um ingrediente da receita para o clima tranquilo: parceiros de respiração. Os 22 alunos do segundo ano estão sentados fazendo suas lições de matemática, 3 ou 4 por mesa, quando a senhorita Emily toca um sino melodioso. Com a deixa, as crianças se reúnem silenciosamente sobre um grande tapete, sentadas em fileiras, com as pernas cruzadas e de frente para as duas professoras. Uma menina vai até a porta da sala, pendura uma plaquinha de "Não perturbe" na maçaneta do lado de fora e a fecha. Então, ainda em silêncio, as professoras levantam palitos de sorvete um a um, todos com o nome de um aluno, um sinal para que o menino ou a menina vá até sua mesa e busque seu animalzinho de pelúcia especial do tamanho de um punho: tigres listrados, um leitão cor-de-rosa, um cachorrinho amarelo, um burrinho roxo. Os meninos e as meninas encontram um lugar para se deitarem no chão, apoiam um animalzinho em cima da barriga e esperam, com as mãos ao lado do corpo. Eles seguem as instruções de uma voz masculina amistosa que os guia através de uma respiração abdominal profunda, enquanto contam para si mesmos: 1, 2, 3. Inspiram e expiram longamente. Então apertam e relaxam os olhos, abrem completamente a boca, colocando a língua para fora, fechando as mãos com força e depois relaxando uma mão de cada vez. Tudo termina com a voz dizendo: agora sente e se sinta relaxado. E, quando eles fazem isso, todos parecem estar exatamente assim. Mais uma sineta e, ainda em silêncio, as crianças assumem seus lugares num círculo sobre o tapete e falam sobre o que sentiram. É gostoso por dentro. Estou sentindo muita preguiça porque meu corpo ficou calmo. Fiquei tendo pensamentos felizes. A ordem com que foi feito o exercício e o foco tranquilo que imperam na sala tornam difícil acreditar que 11 das 22 crianças são classificadas como tendo necessidades especiais, problemas cognitivos como dislexia, dificuldades de fala ou surdez parcial, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e pontos no espectro autista. Temos muitas crianças com problemas, mas quando fazemos isso, eles não se manifestam, diz a senhorita Emily. Mas, na semana anterior, um imprevisto na rotina escolar fez com que a sala 302 pulasse esse ritual. Foi como se eles fossem uma turma diferente, diz a senhorita Emily. Não conseguiam ficar parados, corriam por todo lado. Nossa escola tem alguns alunos que se distraem muito facilmente, diz a diretora, Aileen Reiter. Isso os ajuda a relaxar e focar. Também lhes damos intervalos regulares para que se movimentem. Todas essas estratégias ajudam. Por exemplo, diz Reiter, em vez de deixá-las num canto de castigo, ensinamos as crianças a pensar em como lidar com seus sentimentos. Parte de uma ênfase em ensinar os alunos a se autorregularem em vez de se apoiar em punições e recompensas.
E mesmo quando uma criança tem um problema, ela acrescenta. Lhe perguntamos o que ela poderá fazer diferente da próxima vez. Os parceiros de respiração são parte do Inner Resilience Program, Programa de Resiliência Interna, um legado dos ataques de 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center. Milhares de crianças nas escolas perto das Torres Gêmeas foram evacuadas enquanto o prédio estava em chamas. Muitas caminharam por quilômetros pela West Side Highway vazia, com os professores andando de costa para garantir que as crianças não estivessem olhando para a imagem aterrorizante atrás delas. Nos meses seguintes aos ataques, a Cruz Vermelha pediu que Linda Lantieri, cujo programa de solução de conflitos já tinha tido êxito em muitas escolas, planejasse um programa para ajudar as crianças e os professores a se recompor depois do 11 de setembro. O Inner Resilience Program, junto com diversos métodos de aprendizagem social e emocional, transformou a escola, diz Reiter. A escola é um lugar muito tranquilo, e quando estão tranquilas, as crianças aprendem melhor. O maior desafio é fazer com que as crianças se autorregulem, acrescenta a diretora Reiter. Como somos uma escola para o começo da infância, ajudamos os alunos a aprender como ver seus problemas com perspectiva e desenvolver estratégias para resolvê-los. Eles aprendem a avaliar o tamanho de um problema. Se é grande, como quando alguém os magoa, os provocando ou fazendo bullying. Ou se é médio, como quando ficam frustrados com algum trabalho da escola. Então podem elaborar uma estratégia para cada problema. Cada sala de aula na PS 112 tem um canto da paz, um lugar especial onde qualquer criança que sinta necessidade pode ir para se acalmar. Às vezes elas só precisam de um tempo, alguns momentos sozinhas, Reiter acrescenta. Mas podemos ver crianças que estão realmente frustradas ou chateadas irem até o canto da paz e aplicarem algumas das estratégias que aprenderam. A grande lição é se concentrar para saber o que fazer para cuidar de si mesmo. Enquanto crianças de 5 a 7 anos recebem as instruções dos exercícios com os parceiros de respiração, dos 8 anos em diante praticam atenção plena à respiração, que mostrou ter benefícios tanto para a manutenção da atenção quanto para os circuitos que nos acalmam. Essa combinação de calma e concentração criou um estado interno ideal para o foco e o aprendizado. Avaliações de uma versão de um semestre do programa descobriram que as crianças que precisam de mais ajuda, as que correm alto risco, entre aspas, de saírem dos trilhos na vida, são as que mais se beneficiam. Há estímulos importantes à atenção e à sensibilidade perceptiva, além de uma diminuição da agressividade, do pessimismo e da frustração com a escola. Além disso, professores que utilizaram o programa tiveram a sensação de bem-estar aumentada, colhendo bons frutos da atmosfera de aprendizagem de suas salas de aula. O semáforo. Na pré-escola, músicas tocam enquanto 8 crianças de 3 anos de idade estão sentadas numa mesa abaixo, cada uma pintando o espaço dentro do contorno espesso de um palhaço. De repente, a música para, e as crianças também. Esse momento representa um aprendizado para o córtex pré-frontal de qualquer criança de 3 anos. O córtex pré-frontal é o local em que funções executivas como bloquear o impulso incontrolável criam raízes. Uma dessas habilidades, o controle cognitivo, é a chave de uma vida bem vivida. Parar no momento correto é o santo graal do controle cognitivo. Quando melhor uma criança se sai ao parar quando a música para, ou ao fazer o movimento certo e não o errado ao brincar de seu mestre mandou, mais forte se torna a programação pré-frontal para o controle cognitivo. Eis um teste de controle cognitivo. Rápido, agora, para que direção a seta do meio está apontando em cada linha? Direita, esquerda, esquerda. Quando as pessoas realizam este teste em condições de laboratório, há diferenças perceptíveis. Quando medidas em milésimos de segundos, não tão perceptíveis por você ou por mim, entre elas na velocidade com que apontam a direção da seta do meio. O teste, chamado de flanqueador, por conta das setas desconcertantes que flanqueiam o primeiro alvo, avalia a suscetibilidade de uma criança a distrações que atrapalhem a concentração. Focar na seta do meio indo para a esquerda e ignorar todas as outras voltadas para a direita exige muito controle cognitivo para uma criança, especialmente ao longo de uma série de setas como essa. Crianças fora de controle, aquelas que os professores frustrados expulsam da sala ou querem expulsar,
sofrem de um déficit nesses circuitos. Suas atitudes são ditadas por seus caprichos, mas em vez de punir as crianças por isso, por que não lhes ensinar lições que as ajudem a se controlar melhor? Meditação de respiração com alunos da pré-escola, junto com lições de gentileza, resultaram em desempenhos mais precisos e mais rápidos no flanqueador. Talvez nenhuma habilidade mental, como o estudo da Nova Zelândia descobriu, tenha tanta importância no sucesso da vida como o controle executivo. Tem melhor desempenho na vida crianças que são capazes de ignorar o impulso, filtrar o que é irrelevante e se manter focadas no objetivo. Há um aplicativo educacional para isso. Ele se chama Aprendizagem Social e Emocional, ou ASE. Quando alunos do segundo e terceiro anos de uma escola de Seattle começam a ficar incomodados, são orientados a pensar num semáforo. O sinal vermelho significa pare, acalme-se. Respire longa e profundamente e quando se acalmar um pouco, diga a si mesmo qual é o problema e como você está se sentindo. A luz amarela os recorda que devem diminuir a velocidade e pensar em várias maneiras possíveis de resolver o problema, e então escolher a melhor delas. O sinal verde lhes sinaliza para experimentar aquele plano e ver como ele funciona. A primeira vez que deparei com pôsteres de sinais de trânsito foi quando percorri escolas públicas de New Haven, Connecticut, para um artigo do New York Times, bem antes de conhecer o importante treinamento da atenção que eles ajudam as crianças a fazer. O semáforo permite a mudança do impulso ascendente, acionado pela amígdala, para a atenção executiva pré-frontal descendente. O exercício do semáforo foi uma criação de Roger Wisberg, um psicólogo então alocado em Yale, que no final da década de 1980 desenvolveu um programa pioneiro chamado Desenvolvimento Social para as escolas públicas de New Haven. Agora, aquela mesma imagem pode ser encontrada nas paredes de milhares de salas de aula no mundo todo. E por um bom motivo, naquela época havia apenas dados esparsos sugerindo que fazer as crianças reagirem dessa maneira à raiva e à ansiedade produzia um impacto positivo. Mas agora essa questão ganhou força no campo das ciências sociais. Uma meta-análise de mais de 200 escolas com programas de aprendizagem social e emocional, como o Currículo do Desenvolvimento Social de New Haven, as comparou com escolas semelhantes sem esses programas. As descobertas, a bagunça e o mau comportamento em sala de aula caíram 10%, a assiduidade e outros comportamentos positivos subiram 10%, e notas em testes aumentaram 11%. Naquela escola de Seattle, o exercício do semáforo era realizado com outro exercício. Os alunos do segundo e terceiro anos eram regularmente expostos a cartões de rostos com diferentes expressões e seus nomes. As crianças falavam sobre como é ter algum daqueles sentimentos, estar bravo, assustado ou feliz. Esses cartões de rostos com sentimentos fortalecem a autoconsciência emocional de crianças de 7 anos. Elas ligam a palavra relacionada a um sentimento com sua imagem e depois com suas próprias experiências. Esse ato cognitivo simples tem um impacto neural. O hemisfério direito do cérebro reconhece o sentimento representado, enquanto o esquerdo compreende o nome e o que ele significa. A autoconsciência emocional exige que tudo isso seja reunido por meio da conversação cruzada do corpo caloso, o tecido que conecta os lados esquerdo e direito do cérebro. Quanto mais forte a conectividade através dessa ponte neural, mais completamente conseguimos compreender nossas emoções. Ser capaz de dar nome aos nossos sentimentos e juntar isso com nossas lembranças e associações é fundamental para o autocontrole. Psicólogos do desenvolvimento descobriram que aprender a falar permite que as crianças invoquem seu não interior para substituir a voz dos pais na hora de controlar o impulso rebelde. Em conjunto, o semáforo e os cartões de sentimentos constituem duas ferramentas neurais sinérgicas para o controle do impulso. O semáforo fortalece o circuito entre o córtex pré-frontal, o centro executivo do cérebro, logo atrás da testa, e os centros límbicos do mesencéfalo, aquele caldeirão de impulsos. Os rostos com os sentimentos estimulam a conectividade das duas metades do cérebro, aumentando a capacidade de racionalizar sobre sentimentos. Esse trabalho de ligação em cima, embaixo, esquerda e direita, costura o cérebro de uma criança, integrando perfeitamente sistemas que, se deixadas sozinhos, criam o caótico universo de uma criança de 3 anos de idade. Em crianças menores, essas conexões neurais ainda estão se formando. Esses circuitos cerebrais só terminam de amadurecer aos 20 e poucos anos, o que explica os modos bobos, às vezes enlouquecedores das crianças,
quando seus caprichos são os guias de suas ações. Mas entre os 5 e 8 anos de idade, o cérebro das crianças tem um pico de desenvolvimento dos circuitos de controle de impulsos. A capacidade de pensar em seus impulsos e simplesmente dizer não faz dos alunos do terceiro ano menos descontrolados do que os barulhentos alunos do primeiro ano do final do corredor. O planejamento do projeto de Seattle tirou vantagem desse boom de crescimento neural. Mas por que esperar até o ensino fundamental? Esses circuitos inibidores começam a se desenvolver desde o nascimento. Walter Mischel ensinou a crianças de 4 anos de idade como resistir àqueles deliciosos marshmallows, vendo-os diferentemente. Por exemplo, focando em sua cor. E ele é o primeiro a dizer que até mesmo um menino de 4 anos que não consegue esperar e agarra o marshmallow imediatamente, ainda pode aprender a atrasar a gratificação. A impulsividade não é algo a que ele está preso para o resto da vida. Num tempo em que compras online e mensagens instantâneas estimulam a gratificação imediata, as crianças precisam de mais ajuda com essa prática. Uma importante conclusão tirada pelos cientistas que estudaram os meninos de Dunedin, da Nova Zelândia, foi a necessidade de intervenções que incrementem o autocontrole, especialmente durante o começo da infância e a adolescência. Os programas de ASE dão conta do recado, cobrindo os anos que vão do jardim de infância ao ensino médio. É intrigante que Singapura tenha se tornado o primeiro país do mundo a exigir que todos os seus alunos passem por um programa de ASE. A minúscula cidade-estado representa uma das grandes histórias de sucesso econômico dos últimos 50 anos, de como um governo paternalista transformou uma nação diminuta numa potência econômica. Singapura não tem recursos naturais, não tem um grande exército e nenhuma influência política especial. Seu segredo está no seu povo, e o governo cultivou intencionalmente seus recursos humanos como propulsores de sua economia. As escolas são as incubadoras da impressionante força de trabalho do país. Com um olho voltado para o futuro, Singapura fez uma parceria com Roger Weisberg, diretor da Cooperativa para a Aprendizagem Acadêmica Social e Emocional, para elaborar planos de aulas baseados em inteligência emocional para suas escolas. E por um bom motivo. Uma das conclusões tiradas por economistas envolvidos no estudo de Dunedin foi de que ensinar essas habilidades a todas as crianças poderia aumentar a renda de toda uma nação, com ganhos extras à saúde e menores índices de criminalidade. Inteligência emocional baseada na atenção plena. O treinamento da atenção que as crianças recebem na escola PS 112 casa bem com o restante do Inner Resilience Program, que se mantém como modelo de melhores práticas no movimento de aprendizagem social e emocional. Eu me tornei cofundador da Cooperativa para a Aprendizagem Acadêmica Social e Emocional, o grupo que ajudou a propagar esses programas a milhares de distritos escolares de todo o mundo, enquanto escrevia meu livro Inteligência Emocional. Eu vi lições de inteligência emocional, isto é, de autoconsciência, autogestão, empatia e habilidades sociais, em sinergia com cursos acadêmicos padrão. Agora estou me dando conta de que um treinamento básico da atenção é o próximo passo. Um método tecnologicamente simples para fortalecer o circuito neural no coração da inteligência emocional. Tenho trabalhado com ASE há anos. Linda Lantieri me diz: quando acrescentei a peça da atenção plena, vi uma incorporação muito mais rápida da capacidade tranquilizante e da disponibilidade para aprender. Isso acontece entre as crianças menores e mais cedo no ano escolar. Parece haver uma sinergia natural entre o ASE e o treinamento da atenção como atenção plena. Quando falei com Roger Weisberg, presidente da Cooperativa para a Aprendizagem Acadêmica Social e Emocional, ele me disse que a organização havia acabado de realizar uma revisão dos impactos da atenção plena nos programas de ASE. O controle cognitivo e a função executiva parecem fundamentais para a autoconsciência e a autogestão, tanto quanto a teoria acadêmica, Weisberg me disse. A atenção deliberada de cima para baixo é a chave para a autogestão. As partes do cérebro para essa função executiva amadurecem rapidamente desde os anos da pré-escola até mais ou menos a segunda série, e o crescimento dessas redes neurais continua até o começo da vida adulta. Esses circuitos administram tanto o processamento quente dos momentos emocionais quanto o processamento frio de informações mais neutras, como a teoria acadêmica. Esses circuitos parecem surpreendentemente flexíveis ao longo de toda a infância, sugerindo que intervenções como a ASE podem melhorá-los. Um estudo descobriu que ensinar habilidades da atenção a crianças de 4 a 6 anos de idade acelera o desenvolvimento de suas funções executivas.
A estrutura neural, tanto das capacidades emocionais quanto das cognitivas, foi aprimorada por apenas 5 sessões de jogos que exercitam rastreamento visual. Adivinhar onde um pato que mergulhou vai emergir, a localização de um alvo, um personagem de desenho animado, em meio a uma série de distrações e a inibição do impulso. Clicar se uma ovelha surgir num monte de feno, mas não clicar se aparecer um lobo. A descoberta. Os cérebros de crianças de 4 anos de idade que receberam esse breve treinamento se pareciam com os daquelas de 6 anos. E os cérebros das crianças de 6 anos que receberam esse treinamento estavam bem avançados no caminho rumo à função executiva neural vista em adultos. Embora um gene controle o amadurecimento de regiões do cérebro que tratam da atenção executiva, esses genes, por sua vez, são regulados pela experiência, e esse treinamento parece ter acelerado suas atividades. O circuito que administra tudo isso, que passa entre o cingulado anterior e a área pré-frontal, se ativa com a regulação da atenção, tanto na sua variedade emocional quanto na cognitiva, administrando os impulsos emocionais, bem como os aspectos do QI, como raciocínio não verbal e pensamento fluido. Uma dicotomia mais antiga da psicologia entre capacidades cognitivas e não cognitivas situaria as habilidades acadêmicas numa categoria separada das habilidades sociais e emocionais. Mas, considerando a forma como a estrutura neural do controle executivo fundamenta tanto a habilidade acadêmica quanto a social e emocional, essa separação parece tão antiquada quanto a divisão cartesiana entre corpo e mente. No design do cérebro, essas habilidades são altamente interativas e não completamente independentes. Crianças que não conseguem prestar atenção não conseguem aprender e também não conseguem se controlar. Quando dispomos de elementos como um tempo reservado para ficar em silêncio, diz Linda Lantieri, um canto da paz onde as crianças possam ir por conta própria quando precisam se acalmar, além das atividades de atenção plena, obtemos mais tranquilidade e autogestão. De um lado, e foco aprimorado e capacidade de mantê-lo de outro. Mudamos a psicologia e a autoconsciência das crianças. Ao ensinar às crianças as habilidades que as ajudam a se acalmar e focar, estabelecemos uma fundação de autoconsciência e autogestão em que podemos estruturar as outras habilidades de ASE, como ouvir ativamente, identificar sentimentos e assim por diante. Esperávamos que as crianças usassem suas habilidades de ASE quando tivessem sua atenção sequestrada, mas não conseguiam acessá-las. Lantieri me diz: agora percebemos que elas precisam de uma ferramenta mais básica primeiro, controle cognitivo. É o que elas obtêm com os parceiros de respiração e a atenção plena. Depois que sentem como isso pode ajudá-las, ficam confiantes e pensam: eu posso fazer isso. Algumas crianças utilizam esses recursos durante as provas. Usam um biodot, um pequeno dispositivo plástico que muda de cor quando a temperatura da pele muda, assim como a circulação sanguínea naquela área. Isso indica quando elas estão ficando ansiosas demais para pensar adequadamente para o teste. Se o indicador sinaliza que estão muito estressadas, usam a atenção plena para se acalmarem e retomarem o foco, e voltam a prestar atenção à prova quando conseguem pensar mais claramente. As crianças compreendem que não vão bem numa prova não é por serem burras, mas porque, quando estou super nervoso, a resposta está lá, mas eu não consigo chegar até ela. Mas eu sei como me concentrar e me acalmar, então vão conseguir responder. Elas têm a atitude de que estão no comando delas mesmas, sabem o que fazer para se ajudar. O Inner Resilience Program está em escolas de Youngstown, em Ohio, Anchorage, no Alasca. E ele funciona melhor quando é usado em combinação com um programa de ASE. Diz Lantieri, todos esses lugares fazem isso. Desatando os nós. A literatura científica sobre os efeitos da meditação se constitui de uma miscelânea de resultados ruins, bons e impressionantes numa mistura de metodologias questionáveis, planejamentos insuficientes e estudos de excelência. Então eu pedi ao decano da neurociência contemplativa, Richard Davidson, de Wisconsin, para fazer uma seleção de tudo e resumir os benefícios claros para a atenção da prática da atenção plena. Ele imediatamente relacionou duas coisas importantes. A atenção plena, ele disse, estimula a clássica rede de atenção no sistema frontoparietal do cérebro, que funciona em conjunto para alocar a atenção. Esses circuitos são fundamentais ao movimento básico da atenção, desligar seu foco de uma coisa, transferi-lo para outra e ficar com aquele novo objeto de atenção. Outra melhoria-chave está na atenção seletiva, pela inibição da força das distrações.
Isso nos permite focar no que é importante em vez de nos distrairmos com o que está acontecendo ao nosso redor. Você pode manter seu foco no significado dessas palavras, em vez de tê-lo afastado ao, digamos, conferir esta nota no final. Esta é a essência do controle cognitivo. Embora até agora haja apenas alguns poucos estudos bem realizados sobre a atenção plena em crianças, em adultos parece haver muitos dados sobre atenção plena e redes de atenção, segundo Mark Greenberg, professor do desenvolvimento humano na Universidade Estadual da Pensilvânia. Greenberg, que está ele próprio liderando estudos de atenção plena em jovens, é cauteloso, mas otimista. Um dos maiores benefícios para os estudantes é a compreensão. Mentes divagando geram buracos na compreensão. O antídoto para a divagação da mente é a metaconsciência. A atenção à própria atenção, como na capacidade de perceber que você não está percebendo, o que deveria estar percebendo e corrigir o foco. A atenção plena fortalece esse músculo fundamental da atenção. Há também os bem estabelecidos efeitos relaxantes, como a calma que emana do exercício dos parceiros de respiração na sala de aula. Esse impacto fisiológico sugere uma redução no ponto de ajuste para a estimulação do circuito do nervo vago, a chave para manter a calma em situações de estresse e se recuperar rapidamente de aborrecimentos. O nervo vago administra várias habilidades, mais notadamente o ritmo cardíaco e, portanto, a rapidez da recuperação do estresse. Um tônus maior do nervo vago, que pode resultar da atenção plena e de outras formas de meditação, leva a mais flexibilidade de muitas formas. As pessoas têm mais condições de administrar tanto a atenção quanto suas emoções. Na esfera social, podem criar relacionamentos positivos com mais facilidade e ter interações mais efetivas. Além desses benefícios, quem pratica a atenção plena demonstra diminuição de sintomas numa variedade impressionante de transtornos psicológicos, desde um simples nervosismo até a hipertensão e a dor crônica. Alguns dos maiores efeitos encontrados com a atenção plena são biológicos, diz Davidson, acrescentando: é algo surpreendente para um exercício que treina a atenção. John Kabat-Zinn fundou o programa Redução de Estresse baseado na atenção plena, que disparou uma onda mundial de atenção plena implementada em milhares de hospitais e clínicas, e na sociedade como um todo, seja em prisões ou em projetos de desenvolvimento de lideranças. Ele me diz: nossos pacientes tipicamente nos procuram porque estão sobrecarregados de estresse ou dor, mas há algo de especial no ato de prestar atenção em seus próprios estados internos e ver o que precisa mudar na sua vida. As pessoas param de fumar por conta própria, ou mudam a forma como comem e começam a perder peso, apesar de, como regra, nunca dizermos nada diretamente sobre essas coisas. Praticamente qualquer variedade de meditação, em essência, recicla nossos hábitos de atenção, especialmente a rotina padrão de uma mente divagando. Quando 3 tipos de meditação foram examinados, concentração, geração de bondade e consciência aberta, todas as técnicas acalmaram as áreas da divagação da mente. Então, embora os games ofereçam uma promissora forma de aprimorar habilidades cognitivas, a atenção plena e métodos semelhantes de treinamento da atenção apresentam uma alternativa ou complemento. As duas abordagens de treinamento podem estar se fundindo, como no jogo de respiração Tenacity. Quando conversei com Davidson, ele me disse: estamos tirando o que podemos apresentar da pesquisa da meditação e adaptando para os games, de modo que os benefícios possam se espalhar mais amplamente. Na pesquisa sobre atenção e tranquilidade, instrui o design dos games. Ainda assim, métodos como a atenção plena parecem oferecer uma forma orgânica de ensinar habilidades de foco sem os riscos de horas intermináveis de games, afastando garotos da esfera social. De fato, a atenção plena parece influenciar o circuito cerebral que nos torna mais envolvidos com o mundo, não afastados. Se um game bem desenvolvido consegue fazer o mesmo, ainda é algo a ser visto. O psiquiatra da UCLA, Daniel Siegel, descreve a estrutura que conecta a sintonia com nós mesmos e com os outros como um circuito de ressonância, que a prática da atenção plena fortalece. Uma vida bem conectada, argumenta Dr. Siegel, começa com o circuito dos centros executivos pré-frontais do cérebro, que tem dupla função. Também trabalham quando nos sintonizamos numa relação empática. A atenção plena fortalece as conexões entre as zonas executivas pré-frontais e a amígdala, especialmente os circuitos que podem dizer não aos impulsos, uma habilidade vital para atravessarmos a vida, como vimos na parte 2.
Uma função executiva aprimorada significa uma distância mais ampla entre o impulso e a ação, em parte por produzir a metaconsciência, a capacidade de observarmos nossos processos mentais, em vez de apenas sermos dominados por eles. Isso cria pontos de decisão que não tínhamos antes. Podemos oprimir impulsos incômodos que normalmente nos levariam a agir. Atenção plena em ação. O Google é uma fortaleza do alto QI. Ouvi dizer que ninguém consegue sequer uma entrevista de emprego lá, a menos que consiga apresentar resultados de provas que o posicionem entre o 1% dos mais inteligentes. Assim, quando fiz uma palestra sobre inteligência emocional, há alguns anos atrás, fiquei surpreso ao encontrar uma multidão reunida numa das maiores salas de reuniões do Googleplex, com monitores transmitindo minha fala para pessoas em outras salas lotadas. Esse entusiasmo acabou sendo canalizado mais tarde para um curso na Universidade Google chamado Busque Dentro de Você. Para criar esse curso, o empregado número 107 da Google, Chade Meng Tan, se uniu à minha velha amiga Mirabai Bush, fundadora do Center for Contemplative Mind, Centro para a Mente Contemplativa na Sociedade, para elaborar uma experiência que aprimora a autoconsciência. Por exemplo, usando uma meditação de consciência corporal para entrar em sintonia com sentimentos. Uma bússola interna ajuda muito na Google, onde muitas inovações se originaram da política da empresa de ceder um dia de trabalho por semana a seus funcionários para que se dedicassem a seus projetos favoritos. Mas Meng, como é amplamente conhecido, tem uma visão mais abrangente, tornar o curso disponível para além da Google, em particular para líderes. Há ainda o recém-formado Institute for Mindful Leadership, Instituto para Liderança Atenta, em Minneapolis, que treinou líderes de empresas como Target, Cargill, Honeywell, Aerospace e muitas outras ao redor do mundo. Outra meca tem sido o Center for Contemplative Mindfulness Based Stress, Centro de Redução de Estresse baseado na atenção plena, da Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts em Worcester, que tem um centro de treinamento para executivos. Miraval, um sofisticado resort no Arizona, ofereceu um retiro anual de atenção plena para CEOs durante muitos anos com orientação de John Kabat-Zinn, cujo trabalho no centro que ele fundou deu origem ao movimento da atenção plena. Programas de atenção plena têm sido organizados por grupos tão diversos como a Unidade de Capelania no Exército dos Estados Unidos, a Faculdade de Direito de Yale e a General Mills, onde mais de 300 executivos estão aplicando métodos de liderança atenta. Que diferença isso faz numa empresa de biotecnologia em que o programa da Google Busque Dentro de Você foi ministrado? Dados iniciais sugerem que a atenção plena melhora tanto a autoconsciência quanto a empatia. Aqueles que participaram do treinamento demonstraram um aumento de habilidades específicas de atenção plena, incluindo uma maior capacidade de observar e descrever suas próprias experiências de agir com consciência, disse Philip Goldin, psicólogo de Stanford que avaliou os efeitos do programa. Os participantes disseram que se tornaram mais capazes de utilizar as estratégias de autorregulação, como redirecionar a atenção para aspectos menos perturbadores de situações delicadas, no calor do momento em que suas atenções estavam sendo sequestradas. Goldin acrescentou: eles estão promovendo a preparação do músculo da atenção para que possam escolher qual aspecto da experiência devem observar. É um redirecionamento volitivo da atenção, e eles são mais capazes de usar essas habilidades de atenção quando elas se mostram realmente necessárias. Também descobrimos o aumento da preocupação empática pelos outros e uma capacidade de ouvir melhor, disse Goldin. Um é uma atitude, o outro é a habilidade em si, o músculo. São coisas vitalmente importantes no local de trabalho. Uma chefe de divisão da General Mills foi ao curso de atenção plena para dar um tempo na sua sensação de opressão. Quando voltou ao trabalho, ela pediu que seus subordinados diretos fizessem uma pausa reflexiva antes de chamá-la para uma reunião. O objetivo dessa pausa era questionar a necessidade da chefe da divisão gastar seu tempo numa reunião. O resultado: o que antes era uma agenda que ia das 9 da manhã às 5 da tarde com reuniões do começo ao fim, ganhou 3 horas diárias para suas próprias prioridades. Eis algumas reflexões para ajudar a avaliar seu nível de atenção plena. Você tem dificuldades de lembrar o que alguém acabou de lhe dizer durante uma conversa? Não se lembra de nada do caminho para o trabalho de manhã? Não sente o sabor da comida quando está comendo? Presta mais atenção ao seu iPod do que à pessoa com quem está? Está lendo este livro com pouca atenção? Quanto maior o número de respostas sim, maior a probabilidade de você fechar a mente em vez de sintonizá-la. A atenção plena nos dá um nível maior de escolhas de foco. A falta de atenção, na forma da divagação da mente, pode ser a maior desperdiçadora da atenção no local de trabalho.
O foco em nossa experiência no aqui e agora, como na tarefa em execução, na conversa que estamos tendo ou na construção do consenso numa reunião, demanda que desliguemos o eu, aquele fluxo de pensamento que gera um mosaico mental de coisas todas sobre mim, irrelevantes ao que está acontecendo agora. A atenção plena desenvolve nossa capacidade de mirar nosso foco no presente, observando nossa experiência momento a momento de uma forma imparcial e não reativa. Nós praticamos o abandono de pensamento sobre qualquer coisa e abrimos nosso foco para o que quer nos venha à mente no fluxo de consciência, sem nos perdermos num fluxo de pensamento sobre uma única coisa. Esse treinamento tende à generalização de forma que aqueles momentos em que precisamos prestar atenção a isto e deixar de lado nosso fluxo de pensamento sobre aquilo, conseguimos deixar um de lado e nos focarmos no outro. A prática da atenção plena diminui a atividade no chamado circuito eu, centrando no córtex pré-frontal medial. E quanto menos solilóquios, mais conseguimos viver no momento. Quanto mais tempo as pessoas praticam meditação de atenção plena, mais seus cérebros conseguem dissociar os dois tipos de autoconsciência e ativar os circuitos que liberam a presença aqui e agora da tagarelice em torno do eu da mente. Produzir controle executivo ajuda especialmente aqueles de nós para quem qualquer contratempo, mágoa ou decepção cria cascatas intermináveis de ruminação. A atenção plena permite que bloqueemos o fluxo de pensamentos que poderia, de outra forma, nos levar a afundar na tristeza ao modificar nosso relacionamento com o próprio pensamento. Em vez de sermos arrebatados por esse fluxo, podemos fazer uma pausa e ver que são apenas pensamentos, e decidir se iremos ou não fazer algo a respeito deles. Em resumo, a prática da atenção plena fortalece o foco, especialmente o controle executivo, a capacidade da memória de trabalho e o poder de manter a atenção. Alguns desses benefícios podem ser percebidos com até 20 minutos de prática por apenas 4 dias. Embora quanto mais tempo se pratique, mais duradouros sejam os efeitos. Há também o conceito de multitarefas, a ruína da eficiência. Ser multitarefa na realidade significa trocar o que está preenchendo a capacidade da memória de trabalho. E interrupções rotineiras de um determinado foco no trabalho podem significar minutos perdidos para a tarefa original. Podem ser necessários de 10 a 15 minutos para o foco total ser recuperado. Quando profissionais de recursos humanos foram treinados em atenção plena e depois testados numa simulação de frenesi que viviam diariamente, marcando reuniões para participantes de conferências, procurando salas disponíveis, propondo uma pauta de reunião e assim por diante, ao mesmo tempo que recebiam telefonemas, torpedos e e-mails diversos lhes falando sobre vários assuntos, o treinamento da atenção plena melhorou suas concentrações perceptivelmente. E mais, se mantiveram focados em suas tarefas por mais tempo e com mais eficiência. Eu estava numa reunião no escritório de More Than Sound Productions, administrado por um dos meus filhos, quando nosso foco divagou. Havia conversas paralelas acontecendo e algumas pessoas conferiam discretamente seus e-mails. Essa desintegração do nosso foco compartilhado era um momento conhecido de centenas de outras reuniões, um sinal de que a eficiência do grupo estava afundando. Mas, de repente, uma pessoa disse: "Está na hora de alguns momentos de atenção." Se levantou e tocou um pequeno gongo. Todos ficamos sentados juntos em silêncio por alguns minutos até que o gongo tocou de novo e retomamos nossa reunião, mas com energia renovada. Foi um momento extraordinário para mim, mas não para o More Than Sound, onde aparentemente a equipe se reúne a intervalos irregulares para compartilhar alguns minutos de atenção plena. Sinalizados pelo suor daquele gongo, eles dizem que a pausa em grupo limpa suas mentes e lhes dá uma nova dose de foco energizado. Não é surpresa que essa pequena editora reconheça o valor da atenção plena. Quando passei por lá, haviam acabado de publicar Mindfulness at Work, Atenção Plena no Trabalho, um audiolivro de Mirabai Bush, a mulher que introduziu a atenção plena na Google. Vendo o quadro mais amplo, líderes empresariais são cada vez mais pressionados pela aceleração da complexidade nos sistemas por onde precisam navegar. Há a globalização dos mercados, dos fornecedores e das organizações, a hipervelocidade das tecnologias de informação em evolução, os perigos ecológicos eminentes, os produtos que chegam ao mercado e se tornam obsoletos mais rapidamente. Isso tudo pode fazer nossa cabeça girar. A maioria dos líderes simplesmente não faz pausas, me diz um experiente coach de liderança, mas todos precisamos de tempo para refletir. O chefe dele, dirigente de uma mega empresa de gerenciamento de investimentos, afirma: "Se eu não me reservo esse tipo de tempo, fico realmente imprestável." O ex-CEO da Medtronic, Bill George, concorda. Os líderes de hoje se sentem acuados. Eles têm compromissos marcados a cada 15 minutos ao longo de todo o dia, com milhares de interrupções e distrações. É preciso encontrar algum tempo de tranquilidade no dia apenas para refletir. Reservar algum tempo regular para refletir na agenda diária ou semanal pode ajudar a vencer a hiperatividade habitual. Avaliar a situação e olhar adiante. Pensadores muito diferentes do deputado Tim Ryan
ao economista da Universidade de Colômbia, Jeffrey D. Sachs, estão defendendo a atenção plena como forma de ajudar líderes a verem o quadro mais amplo. Eles propõem que não precisamos apenas de líderes atentos, mas de uma sociedade atenta, uma sociedade com triplo foco em nosso próprio bem-estar, no bem-estar dos outros e nas operações dos sistemas mais amplos que moldam nossas vidas. A atenção plena do eu, argumenta Jeffrey Sachs, economista da Universidade de Colômbia, incluiria uma leitura mais precisa do que nos faz verdadeiramente felizes. Dados econômicos globais mostram que uma vez que um país atinge um nível modesto de renda, o suficiente para as necessidades básicas, não há qualquer relação entre felicidade e riqueza. Coisas intangíveis como relações afetuosas com pessoas que amamos e atividades significativas tornam as pessoas muito mais felizes do que, digamos, fazer compras ou trabalhar. Mas podemos julgar mal o que fará com que nos sintamos bem. Sachs argumenta que, prestarmos mais atenção à forma como usamos nosso dinheiro, corremos menos risco de sermos vítimas de anúncios sedutores de produtos que não nos deixarão nem um pouco mais felizes. A atenção plena nos levaria a ter desejos materiais mais modestos e a gastar mais tempo e energia atendendo às nossas necessidades mais profundas e satisfatórias, nossas necessidades de significado e conexão. A atenção plena aos outros no nível social, diz Sachs, significa prestar atenção ao sofrimento dos pobres e à rede de assistência social, que está extremamente desgastada nos Estados Unidos e em muitas outras economias avançadas. Ele argumenta que, enquanto os pobres recebem ajuda apenas para sobreviver, isso simplesmente gera uma pobreza intergeracional. O que se precisa fazer é incrementar a educação e a saúde das crianças mais pobres de uma geração para que elas possam seguir a vida com níveis mais altos de habilidades e não precisem do mesmo tipo de ajuda de que suas famílias precisaram. A isso eu acrescentaria programas como a atenção plena que fortalecem o controle executivo do cérebro. Na pesquisa da Nova Zelândia, as crianças que melhoraram o autocontrole ao longo da infância conseguiram alcançar a mesma renda e os mesmos benefícios à saúde que aquelas que sempre conseguiram atrasar a gratificação. Mas esses aprimoramentos do controle de impulso se deveram ao acaso, não a um planejamento. Não faria sentido ensinar essas habilidades a todas as crianças? Há ainda consciência dos sistemas no nível global, como o impacto humano sobre o planeta. Resolver problemas no nível dos sistemas exige foco sistêmico. A atenção plena do futuro significa levar em conta as consequências de longo prazo de nossas próprias ações para a geração dos nossos filhos e dos filhos deles, e assim por diante.